E aí, galera do Revisional, espero que estejam todas e todos bem. Aqui é a Amanda Abbe, sou professora de Biologia e vou trabalhar com vocês o sistema linfático. Pegue o seu caderno para fazer suas anotações. Vamos juntos? O sistema linfático é uma rede de vasos linfáticos distribuída pelo corpo. Observem essa imagem. Percebam que essa rede de vasos linfáticos fica paralela ao sistema circulatório, ou também chamado de sistema sanguíneo. Nessa aula, vocês vão entender a razão disso. Os vasos linfáticos atuam recolhendo o que chamamos de líquido tissular, ou líquido intersticial, ou ainda linfa intersticial, que é basicamente o líquido que extravasa dos vasos sanguíneos e que fica entre as células que compõem o nosso corpo. Esse líquido é filtrado nos vasos linfáticos e reconduzido por eles de volta à corrente sanguínea. Além de drenar e filtrar o líquido intersticial, o sistema linfático também tem uma função importante na defesa do organismo, já que existem células de defesa dentro dos vasos linfáticos. Para entender melhor sobre o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, assista o vídeo que indicamos aqui mesmo na plataforma na pasta de materiais essenciais. Os principais componentes do sistema linfático são a linfa, os linfonodos, o baço e, claro, os vasos linfáticos. A linfa, um fluido esbranquiçado semelhante ao sangue, porém sem hemácias, ou seja, sem os glóbulos vermelhos que transportam gases no sangue. Os linfonodos, esses pequenos órgãos azuis claros que vocês veem na imagem, se distribuem em diversas partes da rede linfática, como o pescoço, axilas, virilha. Eles têm células de defesa em seu interior, então atuam na defesa do organismo. Quando estamos com alguma infecção, essas células de defesa que estão lá dentro se proliferam bastante, e então os linfonodos incham, formando as chamadas ínguas, como podemos observar nessa imagem aqui. O baço é um órgão cheio de linfonodos. Dizemos que ele é um órgão linfóide. Ele armazena células de defesa, filtra o sangue para remover micro-organismos, substâncias estranhas e resíduos celulares, e destrói hemácias envelhecidas. Já os vasos linfáticos ficam entre as células que compõem os tecidos, bem próximos aos vasos sanguíneos, como já vimos. Eles têm um fundo falso, como vocês podem observar nessa imagem. E afinal de contas, como funciona o sistema linfático? Primeiramente, parte da água que extravasa dos capilares sanguíneos fica retida entre as células do corpo. Já entendemos que essa água, ou melhor, esse fluido, é o líquido intersticial. Os vasos linfáticos que estão entre essas células drenam, ou seja, absorvem esse líquido intersticial, que, juntamente com algumas células de defesa que já estão dentro deles, formará o que chamamos de linfa. Posteriormente, os vasos linfáticos devolvem essa linfa para a corrente sanguínea. O que acontece se o sistema linfático falhar? O resultado é o edema, ou inchaço de partes do corpo, que é resultado da retenção de líquido entre as células. Isso pode acontecer por diversas razões, mas a principal delas é o mau funcionamento ou mesmo o entupimento dos vasos linfáticos. Nessas situações, o líquido que extravasa dos capilares para os tecidos não é drenado pelos vasos linfáticos e acaba se acumulando nos tecidos, o que provoca um inchaço. A doença elefantíase é um dos processos que resultam em edema. O parasita filária é um verme que fica dentro dos vasos linfáticos, entupindo-os e impedindo-os de absorver o líquido intersticial. Aqui podemos ver que quando o sistema linfático está funcionando direitinho, o fluido extravasa do capilar sanguíneo, passa a ser fluido ou líquido intersticial, porque fica entre as células do corpo, e posteriormente os vasos linfáticos drenam esse fluido e o devolvem para a corrente sanguínea. As células permanecem unidas e não há inchaço. Porém, se por alguma razão o líquido intersticial não for bem absorvido pelos vasos linfáticos, ele se acumula entre as células, afastando-as, formando o que chamamos de edema. É isso, galera. Deixo aqui uma imagenzinha só para dar aquela revisada final. Nela, vocês podem ver os vasos linfáticos, os linfonodos e os órgãos linfóides, destaque para o baço e também para as tonsilas palatinas, que antigamente eram chamadas de amígdalas. Também podemos ver como os vasos linfáticos em verde ficam pertinho dos vasos sanguíneos, para devolverem a eles o líquido intersticial que drenam. Observe também como é um linfonodo por dentro, com suas células de defesa. Eu fico por aqui. Caso tenham alguma dúvida, vocês já sabem, mandem para nós lá no fórum do curso de Biologia na plataforma da ESEM. Estamos aqui para ajudar no que vocês precisarem. Tchau!